Aí, agora Agora deu. sim, isso. Tentar uma vez, tentar outra, não dá certo. Boa tarde, É, Sérgio, tudo bem? Que bom você estar aqui conosco novamente. Deixa eu avisar aqui a galera que nós estamos novamente ao vivo para falar hoje sobre um tema que é generosidade e crescimento. O quanto nós isso. precisamos, nessa série aí de crenças fortalecedoras, o quanto nós precisamos ter generosidade nesse momento. Generosidade para crescermos, generosidade para com o outro, entender, ter empatia. Para quê? Para podermos conviver nesses momentos, esse momento que está sendo tão difícil para todo mundo. Mas que tem que tirar aprendizados, não tem outro jeito. Né? É, às vezes a Eu gente. diria, posso complementar? Pode. Eu diria, Léo, que é assim, mais importante do que ser generoso com todo mundo, grato com todo mundo, é no sentido de o quanto a gente passa isso para os nossos filhos, né? Quanto a gente está gerando, repercutindo isso com os nossos filhos em casa, né? Não só com nossos filhos, mas com o nosso esposo, com, né? Na nossa rede social, o quanto a gente está sendo generoso e grato nesse sentido, né? Isso. E o quanto nós precisamos cada vez mais exercitarmos a generosidade conosco mesmo. Né? Situação como essa que aconteceu conosco agora, a internet com problema. Né? Tive relatos já hoje, aquilo eu vim da área de tecnologia e eu venho conversando com meus amigos da tecnologia, eles falaram isso. Uhum. Logo, logo vamos ter alguns problemas locais de internet. A rede de internet no Brasil não foi preparada para essa demanda de avalanche de informação, de lives, de conteúdo, de videoconferências, que agora está bombando. E essa é a moda e isso é o que vai vir. Então nós temos que ser generosos conosco mesmo. Para quê? Para que possamos cada vez mais aprender. É, despertar primeiro, né? Primeiro veio despertar disso, né? E é um redescobrimento também, né? E Descobrimento, de né? uma oportunidade enorme de crescimento, né? Crescimento não digo, é um crescimento numa abordagem mais ampla, Uhum. né? Um crescimento pessoal, emocional, financeiro, de carreira, um crescimento nesse tempo de qualidade com as pessoas que moram com a gente, nesse crescimento de tempo de doação com o próximo, de que maneira for, que é importantíssimo nesse momento, né? E como é que a gente pode tirar, Lu? O que você me diz? O que a gente pode tirar de crescimento usando essa generosidade? Eu vou usar uma coisa que eu aprendi, né, nessa jornada toda da minha vida, né? Que eu acho que o crescimento, aí vem a generosidade imbuída nisso, embutida nisso, que é no crescimento da área emocional, né? E aqui eu vou focar muito no, quando a gente fala na área emocional dos nossos filhos, né? Eu não tinha, hoje, um pouquinho antes da gente entrar aqui online, me veio uma coisa muito legal que eu não tinha percebido antes, né? Quantos de nós cantamos aquela música do Tribalistas Velha Infância? Uhum. E isso traz de significado dentro do nosso segmento isso hoje, né? Qual é a importância do brincar, do sorrir, do dançar, né? Qual que é a verdadeira importância disso para o crescimento dos nossos filhos? E o que isso vai repercutir na vida adulta. Se você parar agora para pensar como foi a sua velha infância, o que você consegue puxar lá da sua velha infância que contribuiu para o seu crescimento hoje, né? E o que você está fazendo com relação a isso hoje na vida do seu filho.
E talvez o mais importante a gente olhar nessa velha infância, e você tocou num ponto muito importante, é quais são as nossas experiências. Se nós olharmos a nossa, de cada um de nós, as nossas experiências, o que foi na nossa experiência? O que será essa experiência que nós estamos vivendo para esses novos jovens? Essas crianças que estão aí presas dentro de casa ou reclusas, melhor falando, né? Como que isso vai repercutir daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos? Será que essa questão hoje é uma reclusão que não tem isolamento? Por quê? Porque é uma isolação que você está conectado. Você está interconectado, você está conectado com vários sistemas, você está conectado com vários fontes de informação. Aqui não é nem para dizer se está certo ou errado, mas que a conexão ela está aí. Né? Eu estava olhando ontem, a última vez de reclusão mundial foi com a peste negra lá em 1918. Em 1918 as pessoas ficavam isoladas, hoje nós não estamos isolados. Né? Você está num lado da cidade, nós estamos na mesma cidade, mas você está de um lado da cidade, eu estou de outro. E nem por isso nós deixamos de estar conectados. Né? Hoje, a tecnologia nos trouxe essa facilidade dessa conexão. Agora, isso está sendo benéfico ou maléfico? Será que as crianças olhando, presas dentro do YouTube, presas dentro da televisão, presas nesse cenário aonde está vindo informação, isso vai ser benéfico ou maléfico? Né? Hoje, a minha filha de 6 anos, isso me acendeu vou dizer que a luz amarela ainda não foi a vermelha, porque ela falou assim, ela tem um problema, estava com um brinquedo com um problema, ela falou, pai, assiste um vídeo e você resolve. Agora, a gente sabe que na prática não é assim. Pode até ser que eu assista realmente um vídeo de alguém que tenha o mesmo brinquedo e tenha aquele mesmo problema e eu consiga resolver com aquela experiência. Mas esta é a palavra e esse é o cenário. O quanto eu estou dando atenção às experiências. O quanto você está olhando e as experiências que você está gerando com seus filhos. Isso está sendo um momento prazeroso, um momento de aprendizado ou um momento tenebroso? E eu volto até num pedaço, voltando aqui no raciocínio da música, que fala, né? Vou até ler aqui um pedaço. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança, né? Então, é assim, qual é o momento que você se cansa de ter essa oportunidade? Mais do que nunca, né? Hoje, em casa com seu filho. Qual é o padrão de memória que você está estabelecendo para ele? Né, que vai influenciar isso mais tarde. A gente sabe que quando é criança, né, na primeira infância, a gente consegue fazer isso com muito mais amor e muito mais generosidade. E no adolescente? É isso aí. E no Né? Então, adolescente? quando você anda brincando com o adolescente, não deixando dele deixar de ser adolescente, né? E isso. O quanto que isso tá, o adolescente que já tem uma outra fase, já está num outro momento, mas é tão importante quanto essa experiência. Porque talvez ele só vai reforçar e talvez até talvez não, com certeza ele só está expressando aquilo que ele vivenciou lá naquela primeira infância. E aquela primeira infância só veio, talvez ele ficou recluso num quarto, não por tantos dias dentro de casa, né? Hoje eu olhando e falando assim, será que minhas filhas, tá certo ou tá errado de ficar só dentro de casa? Tipo, elas já estão quase 10 dias sem sair de casa. Eu comecei a pensar e estou aqui processando o que é melhor. Será que levar ela pelo menos aí na esquina, na padaria, no mercado? Ou realmente ficar 100% recluso? Por quê? Isso está trazendo memórias, isso está trazendo experiências, isso está trazendo conhecimentos, está trazendo informação. Então, se te levar ao contrário nessa linha. De crescimento como pai, né? Isso. Que atividades eu posso fazer e novidades inovadores dentro do ambiente familiar, né? Não é essa monte de fórmula aí que a gente vê na internet, um monte de gente compartilhando atividades. Isso é válido, sim, né? Mas o que é que vai deixar marcado
marcado esse momento com seu filho? Isso. Né? O que vai estar lá na janelinha É isso. da memória dele quando ele for um adulto, seja ele quando ele for um pai, e que ele vai, né, retransmitir isso para o filho, ou quando ele for um avô, que ele vai lá resgatar até uma deficiência, né? A gente vê muito isso, os avós resgatando uma deficiência que ele também não teve na época que foi, né, um filho infantil ou adolescente, né, que todo mundo usa a máxima aí que vô é permissivo demais, né? Mas quanto a gente para pensar, isso faz que sentido? Será que ele está buscando alguma coisa que ele também perdeu e que ele sente falta? E, Né? além do que ele perdeu, o quanto ele analisou e viu o quanto ele foi duro, severo, inoportuno até, quando ele era É uma pai. nova oportunidade, né? As pessoas falam que é uma nova oportunidade de se corrigir. A partir do momento, Né? quando eu entrei nessa jornada e tenho esses conhecimentos, eu tenho olhado muito isso para mim. O quanto eu preciso ser tão rigoroso? O quanto eu preciso... Sim, eu preciso ter limites. Não é algo, uma anarquia, mas eu tenho que ter limites. Mas o quanto eu preciso ser 100% rigoroso, né, nas coisas? Será que... Porque criança faz criancice. E não tem jeito. Né? Então eu não posso podar. Né? Eu gosto muito de dizer que errar é humano. E nossos filhos, a nossa casa, o nosso cônjuge, ele é humano, então ele vai errar. Né? Se a gente estiver lidando aqui como uma máquina, como um celular, como um computador, enfim, é uma máquina. Eles não podem errar. Errar ele está com algum bug, algum problema. Agora, bugou o sistema. Agora, as crianças, principalmente, elas vão errar. E está tudo bem, porque isso faz parte do processo. Agora, me cabe olhar para essas crianças. Seja ele cognitivo ou não. Né? E a gente presta muita atenção no cognitivo. No cognitivo. Né? A grande maioria se preocupa mais com o cognitivo. O emocional até uma certa faixa, mas a gente não fica hoje, né, com as inúmeras desculpas que a gente arruma para o nosso cotidiano, até então, né, antes desse período, que a gente inventava ou se apoiava nessas desculpas, não tenho tempo, tenho que trabalhar, eu sustento a família, enfim. A gente não tem esse cuidado, esse olhar, né, para cuidar do emocional do filho, dos nossos filhos. E esse olhar para o filho, para ter essa generosidade que vai fazer ele crescer. Porque às vezes nessa rigidez, o quanto nós estamos desligando a chave de uma pessoa ser autodidata. E outra, é importantíssimo falar, né, que generosidade não é ser permissível, né? Que muitos pais hoje também adotam ser totalmente permissíveis, né? Dando essa liberdade, essa falsa liberdade que eu posso tudo, ou que o meu filho é melhor que todo mundo em tudo, né? Quando a gente permite isso, quantas vezes a gente não vai, pais, o filho chega que brigou na escola, o problema é da escola, não é meu, não é o meu filho, a gente não tem esse olhar, quer dizer, pode até ser que lá no fundo a gente sabe que o filho é danado, mas, né? Quando a gente foi generoso e atento para esse crescimento, porque ele só vai refletir um problema que ele na escola. E aí, um problema que os pais não estavam atentos a isso. Até o quanto as pessoas que, tipo, esse conceito, esse julgamento de ser danado, eu estou sendo realmente correto em podar ou eu estou simplesmente limitando aquilo que ele estava aprendendo? Ele estava se arriscando. E aquilo que ele estava se arriscando, ele ia tirar de algum aprendizado. O aprendizado poderia ser que a experiência positiva ou negativa, ela ia vir. O resultado daquela ação vai vir, positivo, mas eu tenho certeza que o aprendizado seria sempre constante. Agora, nós podamos isso, e aí a gente mata vários conceitos básicos da nossa formação do indivíduo. A nossa crença da identidade, então, você vai taxar o seu filho de alguma coisa, então aquilo ele vai assumir, vai atingir a sua crença de capacidade, porque ele vai dizer, eu não sou capaz, o meu papai, a minha mamãe, não deixam fazer, não é que não deixam fazer, não permite porque diz que eu não sou capaz.
mesmo que tenha a historinha, que eu sou pequeno. Uhum. E quando aquilo for crescendo, esse conceito vai continuar, nós já sabemos disso. E isso vai continuar e aí hoje começa a ter essas gerações, todo mundo fala de vários nomes, mas vão aonde? Lá nas nossas experiências. Então, nós temos que ser, sim, muito generosos como pai e mãe, para a gente entender cada momento. Né? Chega a ser engraçado, mas é triste. O conceito da comparação, por exemplo. Meu filho tem 11 meses e já andou. Uhum. O meu filho só tem 1 ano e 2, já tem 1 ano e 2 meses e não andou ainda. Cada um tem o seu tempo, que cada um é cada um. Nós não somos todo mundo. Né? Todo mundo E andou. cria a crença ou fortalecedora ou O limitante nisso, limitante. né? E aí começa a falar o quê? A fazer isso, fazer aquilo, dar um jeito, ter uma ação, segura com o pano, põe no andador, e aquilo só está limitando todas as nossas crenças. E aquilo que E o você quanto isso entende. reverbera no futuro na questão de competitividade, né? Total, total, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho merecimento. Então, o que eu entendo hoje como um ponto importantíssimo da gente entender e deixar aqui como essa dica? É a gente ter esse olhar generoso para os nossos filhos. Olhar generoso para a nossa esposa, para o nosso marido. Olhar generoso para quê? Qual é o momento que ele está? O quanto eu posso contribuir para ele ser melhor daquilo? Ou o quanto eu venho sendo malicioso ou até maldizendo aquela outra pessoa, seja meu filho, seja minha esposa, seja quem for, para podá-lo o crescimento. Na verdade, a generosidade no sentido de se fazer o exemplo, se fazer o espelho, né? Então, a generosidade está imbuído nas nossas ações, nas nossas palavras e no nosso comportamento de uma forma geral, né? Não é simplesmente ensinar que tem que ser generoso no sentido de dar tudo, ou permitir tudo, ou Não. limitar tudo. É ter cuidado com o comportamento, com o que você fala, se está de acordo, porque eles são muito bons, né? Que toda criança é muito boa, porque ela não percebe o que a gente fala, ela percebe o que fica mais marcado é o nosso comportamento. E ele está condizente, congruente com o que a gente está falando, independente de que situação for, né? E eu até acho que, além do que ele está dizendo, ele está olhando para as nossas atitudes. Ele está observando o tom da nossa voz, o nosso gesticular, né? A nossa posição. Né? Era algo que, vou trazer até para mim como experiência, por exemplo, falavam da mentira. E falavam para mim, não pode mentir, não pode mentir. O telefone tocava lá, diz que eu não tô. É, e são coisas involuntárias, assim, a gente não faz isso pensado, né? A gente, na verdade, não é pensado, a gente não tem essa preocupação minuciosa do que vai acontecer lá na frente quando essa criança se tornar um adolescente ou quando essa criança se tornar um adulto, né? Isso. Então, é, parece até que a gente está querendo policiar pai e mãe, e não é isso, Não. né? Porque isso também é uma construção, até É, virar um hábito, e um hábito que começa consciente, mas que no final se torna inconsciente, como você andar, como você acordar, escovar os dentes, enfim, é tudo uma construção, né? e E o, do mesmo jeito que a gente tem uma bagagem enorme de conhecimento, a gente quer ajudar os pais, sendo eles já pais de adultos, pais de adolescentes, pais de crianças e futuros papais e mamães, né? A gente está aqui para contribuir e compartilhar todo o conhecimento em prol do benefício de todo mundo, né? porque esse conhecimento ele vai trazer aquilo que a gente vem falando a semana toda, de crenças. E o que são as crenças? São as nossas convicções, aquilo que fortalece. E quando nós falamos de família, de crianças, isso é mais forte. Porque lá tem um livro aberto, limpo. Qualquer coisa que eu escrever vai caber. Hoje, na idade que nós já temos,
já tem muita coisa escrita, então nem tudo consegue se escrever, vai sobrepor, e algumas coisas vão ter que ser checadas. Agora, lá na nossa formação humana, ele vai vir e vai ser registrado sem dúvidas, sem perguntas, sem critério. Ele foi lá e tuf. Então, é Porque a muito gente vai precisar importante. quebrar paradigmas mais tarde, né? Então, Mais nós já vamos, tarde. Então, o que eu vamos acho que é começar do jeito certo, né? e qual é talvez o nosso grande propósito que o nosso propósito sim é transformar essas famílias. E a nossa missão nesse momento, deixar essa informação clara e limpa para que todos possam entender. Então, eu vejo como você ter essa generosidade para ter esse crescimento, ele sendo cada vez mais fundamental, aonde eu só consigo enxergar o meu crescimento quando eu consigo ser generoso com o outro. Porque tudo vai começar por mim. E não tem outro acordo. Se eu não entender quem eu sou, eu não vou conseguir dizer àqueles que eu mais amo quem eles é. Ou eu vou querer transformar naquilo que eu gostaria que eu fosse. E aquilo eu vou estar piorando talvez uma grande situação. Então, a questão de quem eu sou, ele precisa ser entendido. A questão de qual é o nível de generosidade que eu tenho comigo. Porque eu só vou conseguir crescer quando eu cresço, eu permito que o outro cresça. E esse outro, às vezes, são pessoas que a gente poda tanto. E a gente ainda tem mais amanhã e depois, né, sexta e sábado, para continuar falando sobre essas crenças fortalecedoras, né, e como aplicá-las para criar, primeiro, suprir a necessidade dessas memórias positivas, né, e espero que venha mais gente participar nessa conversa com a gente, que as pessoas contribuam para a gente, que peçam, né, que joguem perguntas aí no direct para a gente poder estar trabalhando junto. Isso, Nosso objetivo se o que é nós conversamos fez sentido, eu peço que realmente dá um joinha aí, dizendo que fez sentido, que isso faça pergunta para nós, que a gente possa vir e contribuir naquela sua dúvida. Entre em contato conosco, porque essa é o passo principal da generosidade. Então, eu tenho que contribuir cada vez mais. E, consequentemente, do crescimento, né? Que é um dos nossos temas de hoje, foram os nossos temas de hoje. Né? Então, fica aqui o convite. Amanhã, às 5h30, a gente vai estar aqui de novo, né? Tendo ou não, grande público, grande questionamento tecnológico, mas a gente já percebeu que a gente vai estar aqui. Que a gente quer contribuir mesmo com tudo e trazer tudo que a gente aprendeu, né, cedo ou tarde, aplicar. E aí fica também o meu convite para a gente observar um pouquinho mais da música do Velha Infância para trazer essas memórias, né? E que fazem parte da generosidade, do crescimento e até do pertencimento, do tempo de qualidade, enfim, de uma infinidade de coisas. É isso aí. Né? E é uma das músicas mais cantadas em festinhas de escola, né? Mas a gente não presta atenção na letra e a gente não presta atenção. A gente acha muito bonitinho, o filho lá quer tirar foto e tal, mas o quanto a gente está praticando o que a música diz. E não é praticando no momento, em determinada fase infantil, é praticando sempre, sendo exemplos sempre. O quanto que a gente tem que estar atento a nós e ao outro. Essa percepção do momento atual. Esquecer do que aconteceu e esquecer do que vai acontecer. Nós temos que viver o hoje e o agora. Eu tendo essa presença, eu vou ter sucesso. É isso aí. Fechou, amigo? Amiga, muito obrigado. Até amanhã. Obrigada a você. Até amanhã. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Então, gente, é isso. Nós estamos numa sequência de uma série de lives e fica aqui o convite para você estar aqui conosco amanhã, às 17h30. Convite outras pessoas, marque, comente lá no post, faça suas perguntas que nós estamos aqui para ajudá-los. Obrigado, a live vai ficar salva e manda essa live aí para mais pessoas. Beijo, obrigado, fica com Deus.